horas e 15 minutos, estamos de volta com o último bloco do Revista Geral e já vou anunciar o ganhador do livro. Quem ganhou o livro Atividade Policial, o doutor Rogério Greco, nosso procurador de justiça, está aqui conosco, brilhantando o programa de hoje, foi o Antônio Silva Santos. Antônio, para você pegar o seu livro, você vai ter que vir aqui sábado que vem pessoalmente, com a sua identidade, né, no horário do programa, aqui na Rádio 107, fica na rua Sergipe, 1087, 12º andar. Então, sábado que vem, o programa Revista Geral começa às 16 horas, 4 da tarde. Você pode vir aqui e pegar o seu livro diretamente comigo, com o Pascoal. E além do livro, o Cabo Julinho vai pagar um café para você. Está convidado. Isso. Pode trazer a sogra também. Então, seu livro já está aqui com a dedicatória do Rogério Greco. Parabéns a você e a todos que mandaram os e-mails aqui para a gente agradece a participação. Como a gente está no último bloco, quem tem a bola da vez aqui vai fazer a pergunta aí para o nosso convidado especial, Denilson Martins. Vamos lá, Denilson. Nós já somos até suspeitos para falar do Dr. Rogério, que a gente teve o privilégio de aprender, né, na sua conduta de vida como procurador, como parquet, né, como promotor e também como professor. Mas uma questão que para nós é de fundamental importância é a independência, a autonomia do operador de segurança pública no desempenho de sua função. Que ele pudesse, numa brevidade, estar expondo para nós, né, não só a Polícia Civil, mas também a Polícia Militar, que eu acredito que é o resumo do livro dele. Que pudesse deleitar um pouquinho, uma vez que nós vivemos aqui no Estado de Minas Gerais um conflito. O governo impõe para nós uma política de integração, sem discutir as especificidades de cada uma das instituições. Recentemente ele tentou criar o GISP, que é o Gabinete Integrado de Segurança Pública, concedendo poder de investigação até para um contínuo, até para um funcionário da MGS poder devassar a vida de alguém, sem um devido processo legal, sem uma peça pré-processual. E nós ingressamos com a ADIM, e ela está inclusive até hoje em tramitação, isso foi em 2007. Então, que o senhor pudesse discorrer um pouco sobre isso. Diamantina, há 15 dias atrás, o doutor Hamilton foi promovido delegado-geral para ser o delegado regional daquela circunscrição e por causa de uma ingerência do prefeito do Cerro, né, impediu-se a nomeação desse servidor. Ou seja, foi promovido para isso, foi designado para isso, já tinha aquiescência, né, da cidade, que já foi investigador naquela localidade. O prefeito de Diamantina, que é até padre, se posicionou favoravelmente com o trabalho que o moço vem prestando. O prefeito do Cerro, porque o cunhado do delegado foi adversário político dele em 2008, ele interferiu e o governador até hoje não nomeou. Então nós estamos fazendo gestões nesse sentido, mas é muito sério. Se eu puder discorrer, né, a liberdade, a autonomia, a independência no ato desse operador de segurança pública. Eu até no intervalo estava conversando com vocês, eu já sofri muito com isso como promotor de justiça, porque quem trabalha sofre. Então eu já tive várias representações, já respondi a várias representações do Ministério Público e até ontem eu estava conversando com os novos colegas que entraram no MP e discutimos justamente sobre isso. Eu falei, pode ficar tranquilo que se você estiver trabalhando, vão representar contra você. E pra gente, quando a gente recebe uma representação no Ministério Público, porque você está fazendo, isso pra gente tem um efeito completamente diferente do que aquele cara pensava que teria. Porque pra nós é uma medalha de honra ao mérito. Você representar contra você porque você está trabalhando. Agora, isso é bom quando você tem garantias. Porque quando você não tem, qualquer representação a gente tira. Por exemplo, Denilson, eu trabalhei numa cidade interior e eu processei muitos vereadores naquela cidade. E o presidente, na época da Câmara, dizia para a cidade inteira que ia me tirar daquela cidade. E assim, isso acabou, na verdade, me atrapalhando, porque eu queria ser promovido. Eu queria pedir minha promoção. E eu não pedia porque eu falava, se eu pedir minha promoção, ele vai dizer que foi ele que me tirou da cidade. Então eu fiquei anos numa mesma cidade, assim, em prejuízo da minha própria carreira, para mostrar para aquela pessoa que ele não tinha mais esse poder, porque eles ainda pensavam que estavam vivendo aquele momento de coronelismo com o Ministério Público. Ou seja, quem inaugurou aquele episódio do Rodrigo de Santos, né, e do Rodrigo de Grandes, seu colega de profissão, e o falso de Santos, porque investigaram o Daniel Dantas, os dois recusaram promoção para continuar no caso. Então o senhor inaugurou
esse episódio aqui em Minas Gerais. E assim, na verdade, Denilson, não só eu, mas tem muitos colegas da carreira que se prejudicam por conta desses boatos que correm na cidade. Então assim, as pessoas ainda não entenderam que o Brasil está mudando. O Ministério Público mudou muito, a magistratura mudou muito, e a gente luta para que a polícia mude também. Nesse raciocínio, doutor Rogério, não está havendo uma municipalização da polícia sem que tenhamos discutido a municipalização da segurança pública? Porque a segurança pública é estadual, né? Na perspectiva das polícias militares e civis, e com o papel da Polícia Federal. Mas os municípios, a influência política, e que quase sempre está atrelada à econômica dos municípios, está interferindo demais, não está querendo mandar demais no policial, interferir na ação dele, e isso está sendo ruim, não? Qual é a avaliação do senhor? Eu acho assim, desde que eu entrei no Ministério Público em 89, existe uma ingerência do Poder Municipal, sempre foi muito grande, sempre foi muito grande. Na época, no Ministério Público, na magistratura, com sessão de funcionários, com tudo, a gente não tinha uma infraestrutura boa. E na polícia, então, nem se fala, porque normalmente, né, eu já tenho, vai fazer agora 10 anos que eu sou procurador de justiça, não trabalho em comarca. Mas nas comarcas que eu trabalhei, normalmente era a prefeitura que fornecia combustível, era a prefeitura que consertava a viatura. Então, quer dizer, cria um laço mais com a prefeitura, e vou te falar uma coisa, eu não sei até que ponto isso é certo ou errado não, porque é o município que é beneficiado, na verdade. Então, assim, o policial está lá, está trabalhando naquele determinado município, não pode haver uma ingerência sobre a atividade do policial. Isso não, porque o policial não está sendo comprado porque o prefeito fornece gasolina, ou cede pessoal para que possa trabalhar até no posto policial administrativamente. Isso não é compra, isso não é transação de compra e venda. Agora, esse auxílio mútuo, eu particularmente eu acho até interessante, até só traçando um paralelo, até com aquelas coisas da privatização do sistema prisional. Todo mundo fala, pô, é absurdo privatizar o sistema prisional. Eu particularmente, a minha tese doutoral foi justamente sobre isso. Direitos humanos, sistema prisional e alternativas à privação de liberdade. Eu particularmente não acho um absurdo se for uma coisa séria, bem feita. Então, se não houver corrupção, se não houver venda... Eu entenderia. Eu também entendo que não é nenhuma compra, mas entenderia como boa se a gente não tivesse a experiência que nós temos, principalmente nos municípios. Na prática, né? Na prática, dia, o que funciona, de que né? essa boa vontade política de viabilizar a segurança pública no município interfere nas ações dos policiais. Se reverte então, no assim, poder de mando do prefeito. No poder de mando. Claro. Então, assim, não tem a ver com dinheiro. Claro. Nem o policial é beneficiado, nem beneficia ninguém do ponto de vista financeiro. Mas isso gera, por outro lado, retaliação. Sem dúvida. Se não fizer o que eu quero, e aí, corta a gasolina, eu corto isso. Nós temos inúmeros exemplos disso. É esse pensamento mesquinho que não pode preparar. Então, nessa perspectiva, a gente nós temos aqui, há um consenso entre as nossas entidades aqui, a Ascobom, a OPM também, principalmente quando o Coronel Mendonça era presidente, o Denilson, o Sindicol, nós, a Aspra, nós temos essa postura e trabalhamos muito para que, no plano nacional, se resolva na Constituição uma definição do orçamento mínimo para a segurança pública, que não existe, né? Para que o município vai participar, mas de que forma? A nossa visão é a seguinte: você quer participar financeiramente com a segurança pública, você entende que é o seu papel? Então nós vamos ter um fundo estadual, que você vai aportar recursos no fundo, e a gestão do fundo estadual, para que possa cobrar do policial. Eu sou defensor, e na Conferência de Segurança Pública que foi realizada em 2009, digo com tranquilidade, foi uma intervenção minha, como representante dos trabalhadores da Polícia Militar e Corpo Bombeiro, dos praças, que veio para discussão o controle externo das atividades. Mas na mesma direção, nós insistimos na maior autonomia, na maior autoridade. Controle social, nós discutimos controle social lá, inclusive. Então, assim, e o primeiro controle da verdade tem que ser feito social. Porque sem essa autonomia administrativa e financeira, não vai haver independência. O policial, seja o delegado, o coronel, o soldado ou o agente, não vai exercer na sua plenitude, na sua responsabilidade constitucional, a autoridade que ele precisa, a independência que ele precisa tomar decisão. E que ele seja controlado, sim, tem que ser controlado por todos. Vou te dar um outro exemplo. Quando eu ingressei no MP, as prefeituras forneciam casa tanto para o juiz quanto para o promotor. Havia, inclusive,